Como vai? Como tem passado? Eu quero tratar de um assunto, começar, porque não pretendo esgotar aqui nesta primeira reflexão. Faremos várias outras, se assim Deus nos permitir. É algo que é importante, é fundamental que estejamos atentos aos acontecimentos dos últimos dias. Afinal de contas, nós vivemos num planeta e estamos aqui sujeitos a todas as vicissitudes ou intempéries que a vida nos reserva e nos oferece. Eu gostaria de falar sobre um assunto, sobre um tema, que eu sei que ele suscita muita polêmica, mas a polêmica eu tenho aprendido que às vezes é fruto ou é resultado da falta de conhecimento ou de análise e interpretação equivocada por parte de alguns. Eu quero falar sobre o começo, mas o começo do fim. O fim do que e começo do que? Há uma advertência bíblica sobre o final dos tempos, começo do fim da história da humanidade. E a Bíblia registra que haverá, e estamos vendo acontecer isso nos nossos dias, um aumento significativo de pestes, de pragas, de fome, de terremotos, de doenças, um aumento na escalada da violência generalizada a nível global. O livro de Apocalipse, ele traz detalhes sobre o fim dos tempos. Ele descreve um cenário perturbador, em que milhões e até bilhões de pessoas, de seres humanos, perecerão, além dos efeitos devastadores do planeta Terra. Sim, a nossa habitação, o local onde vivemos e moramos. A previsão bíblica é de que os acontecimentos que temos presenciado, eles tratam do início, do fim dos tempos. Portanto, ainda não é o fim. Eu quero ler um texto bíblico que está aqui no Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 24. O Senhor Jesus, abordado pelos seus discípulos, ele disse o seguinte, a partir do versículo 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram, dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Você tem acompanhado a guerra, as últimas das guerras que estão aí, da Ucrânia, Israel, e há uma ameaça velada de uma possível terceira guerra mundial. E ela é profética, é bíblica, está prevista nas Escrituras Sagradas. Por isso eu estou tratando deste assunto, o começo
do fim? Estou preocupado e sei que muitos poderão ter posição divergente, diferente, mas eu quero falar daquilo que está escrito na Bíblia, não daquilo que eu imagino, que eu possa dizer, conjecturar, né? Acho, penso, não. Eu quero tratar daquilo que está escrito. E o Senhor Jesus está dizendo aqui, ouvireis falar. E nós estamos ouvindo, estamos vendo guerras eclodindo pelo planeta afora, como sempre aconteceu, mas ultimamente de um modo mais intenso. Terremotos sacudindo a terra, temos presenciado isso também. E Jesus diz aqui no versículo 7, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Seria mera coincidência ou o cumprimento das Escrituras? E ele diz, porém, tudo isso é o princípio das dores. Então, se é princípio, é o começo. E é o começo do fim. E ele diz, então sereis odiados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Será que temos visto isso no nosso país, pelo mundo afora? Pessoas que se odeiam, principalmente no cenário político, no âmbito familiar, no âmbito do trabalho, nas relações interpessoais e pessoais. Nós temos presenciado tudo isso. Será que é mera coincidência? Eu acredito que não. Eu penso que é o cumprimento das Escrituras sagradas, das profecias. Afinal, o que está escrito aqui se cumpre, tem que se cumprir. E Jesus disse que será assim. Então, cabe a mim e a você dar crédito à palavra de Deus. Estamos vivendo o começo do fim. Jesus diz que levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Eu não sei você, mas eu tenho observado atentamente estes detalhes. Pessoas falando em nome de Deus, em nome de Jesus, usando a Bíblia Sagrada, mas não apontando o caminho da vitória, da eternidade, da vida eterna, da salvação. Mostram o problema sem apontar a solução. E há solução? Sim, há. A Bíblia nos mostra isso. E Jesus diz aqui, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Quer dizer que eu não estou tratando de algo que seja fruto da minha imaginação. Estou falando de alguma coisa que está escrito na Bíblia. E foi Jesus quem disse. E tudo o que ele disse acontece. Aconteceu. Está acontecendo. E vai acontecer. Então, a previsão bíblica é de que os acontecimentos que estamos presenciando tratam do início, do fim dos tempos, e serão intensificados à medida que o tempo avançar. Você já parou para observar que é comum, é corrente, a gente dizer assim, o tempo está voando, passando muito rápido.
É porque Jesus disse que esse tempo seria abreviado. Parece que, embora o dia tenha 24 horas, o mês tenha 30 dias, a semana 7 dias, o ano 365 dias, parece que janeiro começou ontem, terminou, dezembro terminou ontem, começamos janeiro, daqui a pouco estaremos no meio, no final do ano e mais um ano. E assim o tempo voa. Por quê? Porque isso é profético, isso é bíblico, isso está apontando para a volta do Senhor Jesus. E os sinais que estamos presenciando, os nossos dias, todos eles apontam, indicam que a volta do Senhor Jesus está próxima. Então estamos no limiar, no começo do fim. Por exemplo, quando nós vemos o texto bíblico de Apocalipse, capítulo 6, a abertura dos 7 selos, o segundo selo, ele trata de guerra. O terceiro trata de fome. O quarto selo trata de morte. E o quinto selo fala sobre a perseguição à igreja. Quando olhamos para o quarto selo, a abertura do quarto selo, ele trata da destruição da quarta parte da terra. Capítulo 6, versículo 8 de Apocalipse. Já a abertura do sétimo selo amplia a fração de um quarto e diz que haverá a destruição da terça parte da terra. Capítulo 8, versículo 7. O anúncio das trombetas, por exemplo, descrito nos capítulos 8 e 9, dá mostras da intensidade da destruição que está reservada à humanidade como sinal da manifestação da ira de Deus, prevista na abertura do sexto selo. O anúncio da quinta trombeta dá sinais dos horrores que sobrevirão à humanidade, precisamente sobre aqueles que rejeitam a graça de Deus. Não rejeite de Deus. Aceite o convite de Jesus. Não deixe para amanhã. Poderá ser tarde. Se há uma coisa que não sabemos, é qual será o dia da minha morte. Ou quando será a volta de Jesus. Ninguém sabe. Então não deixe para amanhã. Não postergue, não adie, não procrastine. Deus não está ausente, não está distante e não está indiferente aos acontecimentos. Nós devemos estar atentos ao que está ocorrendo no planeta, na nossa vida, no seio da família, no dia a dia, porque tudo aponta para o começo do fim. Eu quero concluir esta breve reflexão e pretendo voltar a ela, a esse tema, porque ele é muito vasto, numa próxima oportunidade. E eu quero concluir dizendo que não podemos ir contra o que está escrito na Bíblia. Ela é a palavra de Deus. E ela está sendo executada. O juízo de Deus está sendo executado sobre a humanidade. Quer creia, quer não creiamos. Esta é a realidade. Cabe a nós, a cada um de nós, a mim e a você, como cristãos, como filhos de Deus,
como criaturas, orar, suplicar, interceder, clamar, buscar, como diz o profeta Isaías, ao Senhor, enquanto se pode achar, dobrar os nossos joelhos, interceder, orar por este país, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, porque o tempo do fim se aproxima. Deus é Senhor da história. Foi Ele quem escreveu e mandou escrever a nossa história na Bíblia Sagrada. E o último capítulo está sendo desenrolado, encenado, sem que você saiba, sem que muitos saibam, mas vivemos os últimos dias da história da humanidade. Não duvide disso. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Até a próxima.